agora ele começa a entender realmente a gravidade absoluta da situação, percebendo o imenso tsunami de pressão psicológica que todos eles vão enfrentar daqui para frente, quem escolhe ser fiel ao Senhor. A imagem de que o que foi formado dentro de nós ao longo dos últimos anos é o que vai nos predispor. Pessoas para, você sabe, sentar e aceitar ou se levantar independentemente das consequências e dizer, isso está errado. Seja em qualquer sistema fechado, algumas pessoas vão tender para a dominação, mas a maioria vai tender para a submissão. O grande teste é ser capaz de ficar com Jesus, mas sozinho, separado de todos os outros. Você estava falando, Conrad, antes sobre a prova que está chegando para o povo de Deus. E estamos falando agora, você sabe, em algum momento vamos ter que tomar uma decisão sobre o que vamos fazer. Vamos permitir que as pessoas controlem nossa consciência ou vamos permitir que o Senhor tenha seu senhorio sobre nós? Ellen White diz, voltando à citação de Ellen White, ela diz, o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo de graça se encerre. Pois será a grande prova para o povo de Deus, pela qual seu destino eterno será decidido. E então, nessa citação, na verdade é uma carta que ela escreveu para uma família onde acho que a filha deles estava tendo visões, e sobre como a imagem da besta seria formada após a lei dominical e esse tipo de coisa. Mas ela diz, não, isso será a prova para o povo de Deus. Então, estamos passando por essa prova neste momento? O que é a imagem da besta? Provavelmente essa é a primeira pergunta a ser respondida. E então estamos passando por essa prova neste momento? A imagem da besta é mencionada especificamente em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 17. E você pode fazer referência cruzada com Isaías 10, 1 e Salmo 94, do versículo 20 ao 23. Então, o que realmente é a imagem da besta? Bem, nós descobrimos que, estou olhando aqui, está no livro O Grande Conflito, página 445, a citação específica que define a imagem da besta. Diz que a imagem da besta representa aquela forma de protestantismo apóstata que será desenvolvida quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para impor seus dogmas. E então ela continua dizendo, a imagem da besta é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem da primeira besta, ou seja, de Apocalipse 13, os primeiros 10 versículos, que é o papado. E para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar o governo civil de tal forma que a autoridade do Estado seja empregada pela igreja para alcançar seus próprios objetivos. E assim, o grande conflito define de forma muito específica o que é a imagem da besta. E você sabe quando dizemos, bem, como isso aconteceria na América? Bem, na semana passada eu estava na Virgínia e fui visitar a Igreja Batista de Culpeper. E você sabe, como adventistas, falamos sobre Roger Williams na década de 1640. Mas como passamos de Roger Williams para a primeira emenda em nossa Constituição nas décadas de 1770 e 1780, e a história é que foram os batistas. Os batistas, você sabe, em sua época, se você voltar à Idade Média, Martinho Lutero, quando você nascia na Europa, era batizado ainda bebê, e o batismo infantil automaticamente fazia de você membro da Igreja Católica Romana. E os luteranos, eles tinham o mesmo sistema sob Lutero. Eles praticavam o batismo infantil e perseguiam pessoas que não aceitavam o batismo infantil, assim como faziam os católicos. E o batismo infantil essencialmente te liga a uma imagem, a uma união entre igreja e Estado, seja ela luterana, alemã ou católica, do Sacro Império Romano. E então vieram os anabatistas e disseram, não, você não deve ser batizado quando bebê, deve haver o batismo de crentes. E por causa disso eles foram brutalmente perseguidos, tanto por católicos quanto por luteranos, porque eles estavam atacando o fundamento da união entre igreja e Estado, que era o batismo infantil. Então, quando chegamos a Roger Williams na década de 1640, o que aconteceu foi que depois de Roger Williams, muitos ministros batistas começaram a pregar em direção ao sul pelas colônias americanas. A maior colônia da época, de longe, era a Virgínia, e na Virgínia a igreja estabelecida era a Igreja da Inglaterra.
E você só podia pregar com uma licença. Se não tivesse licença, não era permitido pregar. E assim, em Culpeper, Virgínia, que fica cerca de 1h30 a sudoeste de Washington, D.C. Hoje em dia havia uma cadeia, e eles prenderam mais de uma dúzia de ministros ou pregadores batistas nessa cadeia, que então, muito famosos, pregavam através das grades daquela prisão. E eles pregavam porque diziam que o Estado não pode determinar quem prega, e a igreja estabelecida não tem o direito de emitir licenças para pregar e negar a outros a licença para pregar. E um homem deve nascer de novo, em vez de simplesmente nascer na igreja através do batismo infantil. E assim, um desses pregadores era um homem chamado John Leland, e ele era um grande amigo de James Madison. E eles tiveram longas discussões. E dessas discussões, Madison propôs o Estatuto da Virgínia sobre Liberdade Religiosa, que foi aprovado pouco antes da primeira emenda, segundo a qual o Congresso não deve fazer nenhuma lei sobre o estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício dela. Portanto, foi o exemplo e o ensinamento de pregadores batistas perseguidos que levaram à primeira emenda, através de John Leland e James Madison, que propuseram isso aos redatores da Constituição, na Convenção Constitucional. Então, por que estou falando sobre isso? É que a América não foi fundada sobre a visão puritana de que seremos uma luz sobre o monte, seremos uma cidade sobre o monte, seremos uma luz para o mundo. Os olhos de todo o mundo estão sobre nós. Um sermão muito famoso de um homem chamado John Winthrop, em 1630, ele era um pastor puritano prestes a zarpar para a colônia de Plymouth, ou Plymouth, Massachusetts, na época. Mas foram os batistas e Roger Williams a visão deles sobre a América, de que haveria uma separação entre igreja e Estado, e então Jefferson escreveu em 1802 ou 1803 para a Convenção Batista de Danbury, que a primeira emenda estabelece um muro de separação entre igreja e Estado. Então, o que a América traz para o mundo é a liberdade de consciência e a liberdade de pensar por si mesmo, em vez de ser dito o que pensar. E na crise final vamos ver uma reversão disso. E o que a irmã White fala aqui, a imagem da besta, é quando o poder religioso domina sobre o poder civil na América. E eles estão usando o poder civil para sustentar seus dogmas religiosos, que é exatamente o que tínhamos antes da aprovação da primeira emenda. Em todas as colônias eles tinham igrejas estabelecidas, cada estado tinha sua própria igreja, né? Uma união entre igreja e estado. Na época ela era principalmente episcopal ou igreja da Inglaterra. E isso levou a muita perseguição. E isso existia antes da primeira emenda. E quando a primeira emenda for pisoteada e o poder civil voltar a ser dominante, o poder religioso voltar a ser dominante, então mais uma vez veremos a perseguição que vimos antes da aprovação da primeira emenda. Veremos a perseguição dos dissidentes na crise final. E tenho que admitir, esqueci qual era a pergunta. Eu continuo falando aqui, mas vou apenas apresentar um pouco de contexto, porque o pastor Batista, que ele estava compartilhando essa história comigo, disse atualmente que esquecemos nossa história. Ele disse: porque agora estamos adquirindo poder político e não estamos mais tão interessados na liberdade religiosa. Ele estava reconhecendo o fato da influência de alguns desses líderes evangélicos, incluindo alguns líderes batistas, sobre o Projeto 2025 e o presidente Trump. Os batistas que sofreram tanto para conquistar a liberdade religiosa, agora que sentem o gosto da influência e do poder político, estão virando as costas para a liberdade religiosa. E assim, ainda não vemos a marca da besta nos Estados Unidos, mas quando a Constituição americana foi escrita, havia a separação da primeira emenda entre igreja e Estado. A suposição era, e isso é implícito, que todos teriam uma cosmovisão cristã na América e que agiriam de maneira cristã, e portanto você pode ter uma separação entre igreja e Estado. Mas hoje em dia a sociedade ela já não tem mais a cosmovisão cristã. É uma sociedade em grande parte secular, e sem essa cosmovisão cristã, toda a suposição por trás da Constituição americana, que a Constituição só funciona com um povo moral, como disse George Washington, essa suposição já não existe mais. E é por isso que estamos olhando para pessoas como Charlie Cook, que confrontou alguns adventistas cerca de 6 meses atrás. E ele disse, veja, a suposição da cosmovisão religiosa acabou, e isso é verdade. Ele disse, agora estamos, e as leis são sempre um reflexo dos seus valores morais. Ele disse, então ou temos leis que refletem uma cosmovisão judaico-cristã, ou temos leis que refletem uma cosmovisão marxista cultural. Essas são as únicas duas opções diante de nós agora.
E é por isso que vemos essas lutas políticas acontecendo. As leis refletirão a cosmovisão marxista cultural progressista ou refletirão uma cosmovisão cristã dominionista? Provavelmente é para esse caminho que as coisas vão, e ambas negam a liberdade de consciência. No fim das contas, não importa qual veneno você escolha, ambos são veneno. No final do dia, vemos nos Estados Unidos um espírito em nosso mundo político, onde o vencedor leva tudo e há pouco espaço para compromisso atualmente. A outra faceta da imagem da besta ou da imagem para a besta. E eu estava justamente olhando para Apocalipse 13, e essas são passagens com as quais muitos estão familiarizados. Mas Apocalipse 13:11 fala sobre outra besta que sobe da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Bem, a fala do dragão, nos é dito, é legislação. E Conrad fez uma descrição muito boa de uma espécie de história de liberdade para praticar religião. Mas temos este versículo aqui que fala sobre legislação, e eu acho que muitos adventistas do 7º dia estão esperando por essa legislação, e então eles vão dizer: ahá, sabe, agora é a hora. Precisamos estar prontos. No entanto, a Bíblia continua e meio que explica como isso vai acontecer. Porque no versículo 13 diz: ele faz grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. E isso me faz pensar em Elias no Monte Carmelo. Você sabe, você conhece a história. Todos os sacerdotes estão reunidos, Elias está sozinho contra, você sabe, aqueles 450 sacerdotes de Baal e Astarote e, enfim, quem mais eles adoravam naquela época. E você se lembra que todo o povo havia se reunido na base da montanha e eles não se mostravam nem um pouco dispostos a assumir um posicionamento claro e Decidir. assumir uma posição sobre quem era o Deus verdadeiro. E novamente a história continua, os sacerdotes de Baal estavam fora de si, por não conseguirem fazer descer fogo do céu. Eu sustento que o motivo é que eles normalmente conseguiam fazer descer fogo do céu. Naquela época, Satanás estava enviando fogo do céu. É por isso que eles estavam confortáveis com esse teste. E isso vai acontecer de novo. Apocalipse 13:14 diz: quando vemos, diz, e engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder para fazer diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. A realidade é que o adversário Satanás não costuma agir e realizar as suas obras de forma óbvia ou direta. E assim, por conta disso, já nos encontramos em um caminho bastante avançado para finalmente colocar a imagem ou a cópia da besta em prática no mundo. E infelizmente, você sabe, houve um grande teste mundial há cerca de 5 anos durante o que foi descrito como uma pandemia. Em uma grande variedade de casos diferentes, a nossa própria estrutura de igreja organizada estava na linha de frente, apoiando de forma equivocada as medidas que agora sabemos que nem mesmo a ciência humana apoia, não é verdade? E assim, percebemos que Satanás tem introduzido ideias e pensamentos de uma maneira lenta, gradual, mas extremamente persistente e segura. São políticas e práticas institucionais que, em muitos casos, diversos adventistas do 7º dia acabaram por aceitar e também normalizaram em seu cotidiano. E, principalmente, pelo que entendo, isso envolve a sujeição da consciência individual por meio de políticas e do que Ellen White chama de poder régio. E essa é a prática que realmente tem sido atribuída à Igreja Católica Romana ao longo dos séculos. É de cima para baixo versus de baixo para cima. E Ellen White percebeu isso.
E isso foi discutido desde a década de 1880, sabe? Passando claramente pelo início dos anos 1900, através dos conselhos dela, a Associação Geral, e nunca foi apagado, nunca foi revogado. E, portanto, eu acho que o que vemos hoje em nossa igreja é uma aceitação do que realmente é a imagem da besta, mesmo que a legislação ainda não esteja aqui. Estamos profundamente envolvidos nesse processo. Nós a normalizamos, nós a incorporamos ao manual da igreja, nós a incorporamos às práticas. As pessoas a aceitaram e, no fim das contas, os membros são culpados por não se posicionarem. Eles são culpados pelo pecado de omissão que permitiu que isso avançasse. O outro fator aqui é que isso não é uma batalha espiritual, isso não é uma batalha política, é também uma batalha espiritual. Você sabe, há aparições de Maria que estão registradas em vários livros católicos, nas quais ela diz às pessoas para honrarem o domingo. Existe um livro chamado O Trovão da Justiça, que é uma publicação católica, e ele fala sobre como Nossa Senhora Maria apareceu a um fazendeiro local chamado Michael McDonnell, e a mensagem era para preservar o domingo para a oração. E essas aparições são manifestações demoníacas. E o livro O Grande Conflito, na página 591, discute exatamente esse assunto. Lá diz que comunicações dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer os que rejeitam o domingo do seu erro, afirmando que as leis do país devem ser obedecidas como a lei de Deus. Eles lamentarão a maldade do mundo. E, em segundo lugar, o testemunho de líderes religiosos de que o estado degradado da moralidade é causado pelo desprezo ao domingo. Portanto, a marca da besta não é apenas uma questão política que está acontecendo, ela também tem inspiração demoníaca e demônios aparecendo e dizendo às pessoas que isso é o que elas precisam fazer. E, curiosamente, eu estive na conferência Blue Star em outubro deste ano, lá em Huntsville, Alabama, e eles tinham um cavalheiro lá. Quem era? Quem é o representante da MUFON na Flórida? E MUFON tem algo a ver com a rede de OVNIs. E nos últimos 40 anos, ele entrevistou e interrogou pessoas que relataram experiências de abdução por OVNIs. E ele estudou esse fenômeno em todo o mundo, e ele começa como um homem laico, e agora ele é um cristão evangélico profundamente comprometido. E ele disse que o que o convenceu foi que essas histórias de abdução por OVNIs quase sempre acontecem com protestantes. E elas não acontecem em países hindus, budistas, muçulmanos ou hindus, especialmente entre aqueles que acreditam na reencarnação e na imortalidade da alma. Mas ele disse com mais frequência do que não, nessas histórias de abdução alienígena, as pessoas sobem para uma nave espacial em algum lugar e encontram um ente querido. E o ente querido diz que esses seres são mensageiros de outros planetas. Você precisa ouvi-los. E ele chegou à conclusão de que essas histórias de abdução por OVNIs eram, na verdade, manifestações demoníacas. E eles estão mirando nos protestantes, em particular ou predominantemente, ou em qualquer pessoa que tenha uma compreensão bíblica da morte. E eles estão ensinando a imortalidade da alma. E estão dizendo a esses protestantes que esses seres espirituais, esses habitantes de OVNIs, na verdade são mensageiros trazendo avisos de outros planetas. E então eu estava interessado ali naquela conferência em como ele descreveu 40 anos de trabalho e estudo nessa área. E isso se encaixa exatamente com o que vemos em publicações católicas e no livro O Grande Conflito, que a observância do domingo será incentivada no mundo, não apenas por líderes políticos nos Estados Unidos, mas também por manifestações de Maria no mundo católico e por manifestações demoníacas entre protestantes. Eu só quero explorar um pouco mais toda a questão da imagem da besta e o componente da lei dominical, porque muitas pessoas estão meio que esperando para fazer qualquer coisa sobre o que está errado na igreja ou em suas próprias vidas até que vejam a lei dominical. E elas ficam meio que pensando, ok, vamos, sabe, quando isso acontecer, eu vou ter certeza de que o Senhor estava certo, ele está prestes a voltar e, você sabe, vai haver uma perseguição. Algo que eu vejo em Apocalipse capítulo 13 é que uma besta é formada, mas então ela recebe fôlego, vida é soprada nela. Então ela não começa necessariamente a falar imediatamente de forma semelhante a um dragão. Ela é formada e então começa. E é por isso que eu acho que Ellen White destaca que isso é a prova para o povo de Deus.
Antes, na verdade, a lei dominical é a prova, a lei do domingo. De muitas maneiras já é tarde demais. Se você já absorveu tudo mais antes, então também vai absorver a lei dominical. Algo que tenho observado ao revisitar a história. Se você olhar para o passado, para os anos 1800, meados do século XIX, havia um grande declínio moral. Ellen White diz que isso aconteceu, na verdade, por causa da rejeição das mensagens do primeiro e do segundo anjo, o que resultou em um declínio moral significativo, porque as pessoas começaram a se afastar de Deus, enquanto anteriormente havia um reavivamento. E naquela época surgiu um movimento, o movimento da YMCA, e também alguns outros movimentos, tanto à esquerda quanto à direita do cristianismo, para tentar trazer de volta algum tipo de moralidade para a sociedade. E então eles começaram a se envolver no âmbito político. Essas entidades, como a YMCA e outras, começaram a se envolver no campo político para tentar influenciar a legislação, de modo que a moralidade fosse legislada. Assim, vemos o Movimento Nacional de Reforma que surgiu e tentou legislar sobre o domingo em toda a América. Mas quando você chegar no início dos anos 1900, ocorreu a Primeira Guerra Mundial e foi formada a Liga das Nações. E durante esse período existiram sindicatos cristãos, assim como sindicatos comerciais, que se uniram à Organização Internacional do Trabalho, como... Não me lembro do termo que eles usavam, mas naquela época não usavam a expressão ONG. Foi sim. É um termo da ONU, mas havia um termo equivalente que era usado para esses sindicatos cristãos. Então havia um protestante e havia um católico, curiosamente, o que era protestante. O presidente ou diretor executivo dele era católico e ele de fato fazia parte do Conselho da União Católica. E ele foi à Organização Internacional do Trabalho, que era uma agência especializada da Liga das Nações, e eles realmente fizeram campanha por um descanso aos domingos, para que fosse implementado nas convenções internacionais que estavam sendo elaboradas pela Organização Internacional do Trabalho, e isso foi incluído nelas. Elas foram disfarçadas como dias de descanso semanais, mas se você ler todos os questionários e todos os outros documentos, os relatórios que vieram dos questionários enviados a todos os estados-nação, o domingo era o dia de descanso. Era assim naquela época. E assim tivemos dias de descanso aos domingos por muitos, muitos anos em várias nações. E então vemos que na ONU foi formada na década de 1940. E isso é algo que o Tim Ramsey realmente compartilhou. Eu enviei para ele meu artigo que submeti à Conferência de Apocalipse 17 e falei sobre como o fogo descendo do céu era, na verdade, o que impulsionou a formação das Nações Unidas, e isso foi a bomba atômica. É interessante a forma como a bomba atômica, eu sei que as pessoas vão achar que estou um pouco louco dizendo isso, mas a forma como a bomba atômica explode, ela explode no ar e depois envia fogo para baixo. Ela na verdade não atinge o solo e depois explode. E é interessante porque havia tanto espiritismo envolvido na formação da bomba atômica. Então, o cara que realmente liderou o projeto para desenvolver a bomba atômica ele era americano, mas acreditava no Senhor Krishna. E ele, na verdade, no dia em que o primeiro teste foi realizado, não me lembro exatamente o que ele disse, mas foi algo como: agora me tornei o destruidor da humanidade. E foi uma citação direta, seja lá o que for. Vou ter que encontrar e colocar no vídeo, mas ele, na verdade, estava citando o Senhor Krishna quando disse isso. E então havia muitas coisas espirituais acontecendo. E você sabe, há muita especulação entre algumas pessoas espirituais de que os demônios estavam realmente ajudando no desenvolvimento da bomba atômica. Mas isso se tornou o impulso para as Nações Unidas. E então eles acabaram aprovando. Mesmo que a Organização Internacional do Trabalho tenha sido transferida da Liga das Nações para a ONU, eles acabaram aprovando outra convenção idêntica. Tudo se resumia ao descanso semanal. Portanto, quando consideramos o domingo como um possível teste, já existe há muitos, muitos anos um período de descanso que se estendeu por todo o mundo e que foi regulamentado por lei em muitas, muitas nações. Mas Ellen White,
ela afirma especificamente que a imagem da besta é o teste. E muita gente vai confundir a imagem com a marca, e elas não são ela. Ela, sem dúvida, faz essa diferença. A imagem, na verdade, faz com que as pessoas recebam a marca. Ela não é a marca em si. Então, se pensarmos ideologicamente, qual é a filosofia por trás disso? Sim, sabemos que é a união entre igreja e Estado, mas além disso, qual é a questão que a imagem da besta está principalmente abordando? Ou qual é a sua filosofia que se opõe a Cristo? Quero dizer, para mim, essencialmente, a resposta curta é que um indivíduo ou um grupo de indivíduos adotem internamente a ideologia do bem comum ou da filosofia do maior bem, que é absolutamente oposta à forma como Deus opera e como o seu reino funciona. E, novamente, muitas pessoas, infelizmente, inclusive pessoas que conheço bem, em muitos casos, foram expostas há 5 anos, e o pensamento interno delas era: bem, precisamos fazer isso porque é o melhor para a sociedade ou para a minha família. Eu tenho um amigo e ouvimos essas histórias, mas eu realmente conheço alguém em que você sabe, os filhos dele não permitiam que meu amigo e a esposa vissem os netos. A menos que eles, você sabe, seguissem adiante com a medicação e toda a rotina das máscaras, etc. Então, isso é, você sabe, uma daquelas situações em que teremos que nos posicionar em um lugar muito, muito impopular, e é por isso que é chamado de grande teste. O grande teste é ser capaz de ficar com Jesus, mas sozinho, separado de todos os outros. E é por isso que haverá tão poucas pessoas que serão contadas entre o remanescente. Eu estou convencido. Então, nessa luta final e decisiva, vemos o mundo, a superpotência dominante, os Estados Unidos da América, agindo em nome da primeira besta que representa o sistema do papado, e o poder oculto que opera por trás dessa primeira besta, o papado, é o próprio Satanás, o grande adversário. Vemos em Apocalipse 13, verso 1, que o dragão, e o dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade em Apocalipse 13, verso 2. Então estamos lidando, no fim dos tempos, com a maior religião organizada do mundo, que é o catolicismo. É uma religião global. Estamos lidando com a maior força militar global do mundo, que são os Estados Unidos, que já estão usando tarifas para coagir outros países em benefício para fins domésticos. Estamos usando agora mecanismos econômicos para forçar a conformidade de muitos países. Então, você sabe, a marca da besta e o não comprar, não vender. Já vemos como a administração atual está disposta a usar força econômica, um não comprar, não vender na América para um país estrangeiro, a menos que você faça o que dizemos. E então já vemos esse tipo de espírito presente. E então, o engano final ou a crise é algo difícil. Não é só porque você está enfrentando aqueles que são fiéis a Deus. Estão enfrentando os poderes religiosos, políticos e militares dominantes do mundo, mas também porque o próprio Satanás irá aparecer. Ele vai personificar a vinda de Cristo e dirá ao mundo que lemos sobre isso em O Grande Conflito, que os desastres naturais que estão acontecendo no mundo são porque estamos incorrendo no desagrado de Deus, porque nem todos estão honrando o sábado. Então será uma combinação de poder religioso, político e um poder demoníaco avassalador. E Satanás irá personificar Cristo, então vai parecer e soar como Cristo. E vivemos hoje em um mundo de pensamento preguiçoso, onde as pessoas não refletem profundamente sobre quase nada. Então é fácil ver como as pessoas serão enganadas por isso, mas eu acho que nós temos, como o Mark mencionou, tivemos uma amostra disso, só uma pequena amostra nos últimos 5 anos durante a pandemia. Mas o que vai acontecer com o mundo quando a mídia mundial, as forças políticas, econômicas, militares e religiosas estiverem todas agindo em harmonia e afirmando que o planeta será destruído
e que nosso lar comum será destruído se todos nós não aderirmos ao novo domingo, à adoração. E então, para completar, você tem Satanás aparecendo como Cristo, personificando Cristo e dizendo a mesma coisa, e Satanás simultaneamente causando desastres naturais, enquanto também culpa esses desastres àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você começa a entender a gravidade da situação, o tsunami de pressão que todos vão enfrentar, quem escolhe ser fiel ao Senhor. E então, eu estou olhando algumas das orientações que temos aqui. Há um pouco de profecia que você mencionou há alguns minutos, a Convenção Nacional de Reforma, Joanne. Em 1887, eles decidiram, estou citando aqui, que o domingo é um sinal entre Deus e o homem e sua observância reverente, uma marca da nação cujo Deus é Jeová. E então, é isso que os protestantes estavam dizendo. Mas eu recorro à minha Bíblia. Em Ezequiel capítulo 20, você encontra exatamente o oposto, que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo, diz, e santificai os meus sábados, Ezequiel 20:20, para que eles sejam um sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus, e essa palavra para Senhor é Jeová. E então, a Convenção Nacional de Reforma diz que o domingo é um sinal entre Deus e o homem, para que nós, como nação, saibamos que Deus é Jeová. E Ezequiel 20 diz, o sábado é um sinal entre Deus e seu povo, e vocês saberão que Jeová é Deus. Portanto, é quase uma paráfrase direta de Ezequiel 20 na Convenção Nacional de Reforma, isso é de 1887. Quero dizer, ela realmente chega a dizer em Testemunhos para Ministros, página 133, ela diz, a observância deste dia é a marca da besta. E então, mas eu enquanto estudo os escritos dela e estudo o livro do Apocalipse, em particular, cheguei à conclusão de que é a marca da besta quando ela é imposta pela besta. É a exigência daquela besta que estabeleceu a imagem. A imagem é estabelecida e então a marca é imposta. E isso acontece de forma sequencial. E vemos isso nos últimos 5 anos. Vimos, a princípio, o governo incentivar as pessoas a tomar um certo medicamento. Primeiro você ganha um cupom de $100, ou um bilhete de loteria, ou ganha um sorvete se for criança. Depois eles passam dos incentivos para as advertências. Você, Maury, como todo mundo, precisa fazer isso, é para o bem comum. E então você começa a ver surgirem mandatos dizendo que você vai perder o emprego se não fizer isso. E por fim, você enfrenta a demonização social e a exclusão total. E ao longo da história, quando os governos querem impor uma política impopular, eles sempre começam com incentivos antes de recorrer ao castigo. E como você meio que mencionou antes, Joanne, eu acho que haverá incentivos para adotar a adoração no domingo, de modo que muitas pessoas simplesmente vão se adequar a isso. Muito antes de se exigir a marca da besta para aqueles que realmente resistirem a isso. Eu acho que muitas pessoas, é como adotar uma moeda digital de banco central. A maioria das pessoas vai adotar isso da noite para o dia, simplesmente porque sentem que não têm outra opção. Elas não precisam de muita coerção. Elas podem adotar porque lhes foi dito para fazer isso. Elas recebem, 20 mil euros digitais ou dólares digitais se você se cadastrar na nova moeda digital nos primeiros 3 meses. Então as pessoas simplesmente vão fazer isso. Então mas a guarda do domingo é a marca da besta. Mas principalmente quando ela é imposta pela besta. Uma das coisas que me ocorre é que, se você olhar lá no início da história da Terra, mais uma vez, voltando para Gênesis capítulo 4, você tem... Bem, se você for para Gênesis capítulo 3, qual foi a primeira besta que foi realmente usada por Satanás? Foi a serpente. Mas no capítulo seguinte temos Caim e Abel, que, como eu disse antes, são meio que... eles fazem parte da mesma igreja. Um demonstra o Espírito de Cristo e o outro demonstra o Espírito de Satanás. E, você sabe, Abel está tentando fazer a vontade do Senhor e Caim o mata por causa disso. Isso o faz se sentir muito desconfortável ao saber que outra pessoa está fazendo a vontade do Senhor e ele não. É possível que o Espírito, e não estou dizendo, obviamente, que você sabe, tem algumas pessoas que dizem que há jesuítas na igreja e esse tipo de coisa. Eu não sei. Talvez haja, mas eu não sei. Se houver, seriam bons jesuítas porque eles se escondem. Existe um espírito da imagem da besta que é realmente dominar sobre outra pessoa e destruir alguém, se eles não estão fazendo o que querem que façam, ao invés de...
Você sabe se eles estão indo e fazendo a vontade do Senhor, que é contra o que você quer fazer, você os mata. Pode não ser necessariamente matar fisicamente, mas matar espiritualmente. Esse tipo de espírito é visto em nossa igreja hoje? Acho que essa é realmente a pergunta certa. Você sabe o que levou as pessoas a aceitarem tão prontamente, e estou falando de adventistas do sétimo dia, aceitarem tão prontamente as restrições há 5 anos? E eu, na verdade, não tenho necessariamente a resposta para isso, mas precisamos estudar isso porque você sabe, sabemos que aquilo estava incorreto. Foi errado porque se encaixou nesse conceito ideológico do bem maior. Seja lá o que predispôs as pessoas a escolherem o caminho mais fácil há 5 anos, é muito provável, algumas das mesmas coisas que vão levar as pessoas a aceitar prontamente o estabelecimento do domingo como dia de descanso. E Joana, você e eu estávamos conversando mais cedo sobre que forma isso poderia tomar. E sim, eu acho que não vai ser algo draconiano, porque aí, você sabe, as pessoas não vão aceitar. Mas poderia facilmente ser, por exemplo, digamos, do final da tarde de sábado até o meio-dia de domingo, por exemplo. E eu acho que muitos adventistas do sétimo dia vão aceitar prontamente o descanso. Eles não vão ver isso, como você sabe, interferindo na capacidade deles de adorar no sétimo dia. Certamente não vão ver isso como algo forçado. Ir à igreja no domingo. E o fato é que em Êxodo 20, versículo 9, diz que Deus estabeleceu, você sabe, os 6 dias como dias em que devemos trabalhar, devemos labutar. Isso faz parte do 4º mandamento. Não é algo em que se foca com frequência, mas Deus espera que trabalhemos no domingo. Qual a porcentagem de pessoas dentro da nossa igreja organizada vai se levantar e tomar uma posição pública em suas contas de redes sociais? Eles vão dizer, espera aí, descanso no domingo está errado? E a imagem que foi formada dentro de nós ao longo dos últimos, você sabe, vários anos, é o que vai predispor as pessoas a, você sabe, sentar e aceitar ou se levantar, independentemente das consequências e dizer, isso está errado. Então, a imagem é formada dentro de nós. Provavelmente até agora, assim como aquela etiologia levou as pessoas a isso. Quando essa pandemia foi declarada, sabe, e em poucas semanas todas as restrições foram impostas, quero dizer, tantas pessoas dentro da nossa igreja correram para abraçar isso. Elas queriam ser as primeiras a aceitar. É impressionante. Bem, quando a pandemia começou, disseram, temos 15 dias para achatar a curva. E se tivessem dito logo de cara, é isso que vamos fazer, teriam tido muitos problemas sociais, mas houve uma abordagem incremental. 15 dias para achatar a curva. Então todo mundo vai para casa e depois de 10 dias dizem que vão estender para 30 dias. E então vamos ter regulamentações para as pessoas que trabalham em escritórios. E então em Michigan, onde eu moro, o estado de Michigan emitia uma ordem executiva cerca de 2 vezes por semana, que tinha cerca de 50 páginas de juridiquês. E era meu trabalho ler essa ordem executiva 2 vezes por semana e descobrir quais eram os requisitos mais recentes. E como isso era escrito por advogados, nada era claro. Era sempre ambíguo. E 18 meses após o início da pandemia, você encontrava um parágrafo que dizia algo como De acordo com a subseção 3 desta ordem executiva, dependendo da seção 65, cláusula 3D daquela ordem executiva, mas não obstante a seção 16 da ordem executiva, 1143,07 desta data específica, fica aqui determinado que algo ou outro. E você precisava ter, tipo, um doutorado em ginástica mental só para entender essas coisas. E isso continuava saindo. Eu estava gastando talvez 8 ou 9 horas por semana só lendo essas coisas, tentando entender quais eram minhas responsabilidades legais. Mas tudo começou com pequenos passos fáceis.
E isso é você sabe, para a sua própria segurança, e você sabe quando você olha para a história, é impressionante a capacidade das pessoas de se iludirem, achando que as coisas vão ficar bem. Se você olhar, por exemplo, para o massacre de Babi Yar, o desfiladeiro nos arredores de Kiev ou Minsk durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas conquistaram a cidade na Ucrânia e houve algumas explosões de bombas na cidade. Eles culparam a população judaica e disseram que seriam realocados, então os marcharam até um desfiladeiro nos arredores da cidade. E eles atiravam nas pessoas no topo do desfiladeiro e empilhavam seus corpos no fundo de um jeito depois de outro. Assim, os corpos eram empilhados de forma muito eficiente e as pessoas marchavam voluntariamente para a morte, porque disseram a eles que seriam realocados e que precisavam entregar suas bagagens, suas joias e assim por diante. E mesmo podendo ouvir as metralhadoras disparando logo ali na esquina, eles ainda assim continuaram avançando, talvez contra toda a esperança, acreditando que aquilo realmente não era o que parecia ser. E se você olhar para os experimentos da prisão de Stanford de quase 100 anos atrás, muitos criticaram esses experimentos, mas eles basicamente argumentaram as conclusões dos testes psicológicos, que em qualquer sistema fechado, algumas pessoas tendem à dominação, mas a maioria tende à submissão. E em um ambiente corporativo, de negócios, ou até mesmo em uma igreja, ou até dentro de uma família, o quê? Um pequeno grupo será dominante e vai gostar dessa dominação, vai se apegar a ela e buscará ainda mais poder. E todos os outros, aqueles que não querem se expor, que não querem se manifestar sobre as coisas, acabam cedendo para se encaixar e afundam em uma submissão cada vez mais profunda. E esse foi o resultado do experimento da prisão de Stanford, mostrando que a humanidade se divide em dois grupos: os que querem governar de forma implacável e os que se submetem a quase tudo. Porque não querem ser aqueles que se levantam e dizem não. E eu acho que, dada essa realidade básica sobre a psicologia humana, vemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde inúmeros grupos de ciganos, ou, você sabe, povos ciganos ou judeus, ou outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, muitas vezes caminharam para a morte em circunstâncias trágicas. E vimos isso na pandemia. As pessoas cederam para se encaixar, ninguém queria, pouquíssimas pessoas queriam se manifestar, e aqueles que o fizeram pagaram um preço alto por isso. E assim você entende como na crise final, Satanás, que entende a psicologia humana, sabe exatamente quais alavancas acionar e quais botões apertar, ou botões apertar e alavancas acionar para obter a máxima colaboração no fim dos tempos. E eu acho que vai começar com incentivos antes de passar para as punições. Vai começar com recompensas antes de passar para a coerção. E é por isso que quando diz que ele deu vida à imagem da besta, é porque ela pode ser formada no papel. Mas um dia ela ganhará poder de verdade. Assim como na Inglaterra, de onde eu venho, temos leis dominicais registradas. A questão é que não há vontade política para dar vida a essas leis. Mas temos leis dominicais que remontam a centenas e centenas de anos. E as leis azuis nas colônias americanas foram baseadas nas antigas leis inglesas de Carlos II, após a restauração em 1688 ou a partir de 1660. E mesmo antes disso, muitos países já tinham leis dominicais registradas. Elas só não foram colocadas em prática ainda. Mas chegará o momento em que elas serão ativadas e nos lembraremos: essa é a lei. Na verdade, tudo se resume à soberania e ao senhorio sobre o sábado, que é o que Jesus possui. É um reconhecimento do seu senhorio sobre nós. E é por isso que você sabe, a mensagem do terceiro anjo trata realmente de quem se tornou o nosso Senhor. E se estamos dispostos a permitir que outros governem sobre nós, então não estamos dispostos. Para que Cristo seja o nosso Senhor, ficamos satisfeitos que essas outras pessoas exerçam domínio sobre nós? Eu só ia dar um exemplo. Você sabe, o inimigo nem sempre faz ataques frontais. E um exemplo que já vi ser usado muitas vezes em reuniões de diretoria de igreja e similares reuniões de diretoria escolar, e um que vi durante a pandemia. Aqui, na conferência em que estou, a conferência enviou um e-mail com um memorando incentivando o cumprimento em relação ao uso de máscaras, distanciamento social, etc.
Porque se não cumprirmos, ou se você tiver um membro que se recuse, sabe, como esse membro gostaria de se sentir responsável por a igreja ser processada, e para poder pagar as indenizações, a conferência teria que vender um acampamento de verão. E então foi quando eu olhei para aquilo ali e isso é algo que Satanás usa muito. E sempre que crianças são mencionadas em um argumento ou discussão envolvendo a consciência individual, pode ter certeza de que você deve prestar muita atenção ao que está realmente em jogo. Porque Não podemos tomar nenhuma decisão que possa ser um problema ou impactar as crianças da igreja. E claro, eu tenho filhos e netos e eu amo crianças. Mas quando é que defendemos um princípio? Quando é que defendemos a verdade? E na qualidade de igreja organizada, nós acabamos cometendo uma falha há 5 anos. Perdemos a maior oportunidade que provavelmente teremos de nos manifestar e viver intensamente as ideias de reforma da saúde que foram dadas à irmã White, sabe, em meados de 18 centenas. E assim desperdiçamos essa oportunidade. O que faremos a seguir? Posso dizer que o descanso de domingo para mim é algo muito mais sutil. Questão do que aconteceu há 5 anos. E então, novamente, a pergunta assustadora é: quais elementos de imagem já estão enraizados em nós, como povo, que vão nos predispor a simplesmente seguir o fluxo para nos encaixarmos? E tem aquela coisa que muita gente diz: eu não quero tomar partido. Mas assim que você permanece em silêncio sobre algo que sabe que é certo, você já tomou partido. Essa é a realidade. Você não pode ficar em cima do muro. E especialmente à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, definitivamente não existe um terceiro grupo. Só existem 2. Há um que será salvo porque se apega a Cristo como seu Senhor, e o outro que você sabe rejeita Cristo e rejeita sua soberania. Ezequiel foi mencionado várias vezes durante esta discussão, e os capítulos 3 e 33 de Ezequiel, você sabe, falam sobre os sentinelas. E nós não costumamos focar no pecado de omissão. O pecado de comissão, esse é direto, mas o pecado de omissão é algo que, receio, talvez todos nós, de certa forma, tenhamos, você sabe, corremos risco ou já corremos risco. Cúmplices no passado por termos ficado calados quando deveríamos ter nos levantado e falado. Este é o versículo de Isaías 58:1 que raramente é citado do púlpito. sim, o Vigia, um dos da noite, uma passagem muito famosa ali. E a irmã White comenta sobre isso e diz em Terceiros Testemunhos, página 254, mas a mensagem da verdadeira testemunha revela que um terrível engano se abateu sobre o nosso povo, o que torna necessário enviar advertências para romper seu sono espiritual e despertá-los para uma ação decidida. Ela continua dizendo que é dever tanto dos vigias quanto dos leigos dar à trombeta um sonido certo. E diz que Deus chama os vigias e os soldados rasos ligados ao seu exército para fortalecer os postos avançados, guardar o forte e assim por diante. Fica muito, muito claro ao lermos essas citações que há pessoas que dizem, eles dizem, se há um problema na liderança da igreja, Cristo irá resolver. Não cabe aos membros pedir reforma, e não cabe a você, como pregador leigo, pedir reforma. E está acima do seu nível questionar o que os líderes estão fazendo. Mas o que encontramos no espírito de profecia é muito, muito claro. Ela diz, é dever tanto dos vigias quanto dos leigos dar à trombeta um sonido certo. E isso significa que Deus chama pessoas que são pregadores e leigos, não importa aos olhos de Deus. Deus chama pessoas dispostas a dar à trombeta um sonido certo para advertir seu povo antes da destruição iminente. Mas voltando ao ponto da sua pergunta aqui, que é a soberania de Cristo, eu realmente, fundamentalmente, concordo com você nisso. Eu acho que, sabe, um princípio fundamental da nossa fé cristã é a soberania de Jesus Cristo. Eu diria que, na verdade, são as ideias que governam o mundo.
E uma denominação é moldada por seus princípios dominantes, assim como uma nação é moldada, assim como uma vida individual é moldada por seus princípios dominantes. E como adventistas, pelo menos afirmamos ser defensores e campeões da liberdade religiosa, não apenas para nós mesmos, mas para todos os outros. E você pode perguntar, bem, em que isso se baseia? Bem, assim como um carvalho vem de uma bolota, todos os ramos da teologia adventista vêm da bolota, que é o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E assim Cristo é o cabeça da igreja e toda a autoridade lhe foi confiada. E ele deve ter absoluta preeminência em todas as coisas. E como Maria disse aos servos em João capítulo 2, na festa do casamento em Caná da Galileia, tudo o que ele vos disser, fazei-o. Então, se Cristo é o governante absoluto da igreja, como descobrimos a vontade de Cristo para nós? E isso está na Bíblia, na palavra de Deus, e é por isso que a Bíblia é o nosso padrão de prática e nossa regra de fé. Pelo menos é isso que afirmamos ser, e é por isso que devemos sempre nos perguntar: o que diz a palavra de Deus? E isso significa que não estamos buscando tradições de homens, nem procurando por concílios e suas decisões, nem por formas, crenças fundamentais ou formulações eclesiásticas. Estamos buscando a vontade de Jesus Cristo para nos guiar e nos governar em como devemos viver como povo. E então, se me permitem, vou apenas puxar algo aqui. Há uma citação que me vem à mente enquanto falo, estou apenas procurando. Sim, é de Atos dos Apóstolos, página 68.2, ela diz: ali o estandarte da verdade e da liberdade religiosa, erguido pelos fundadores da Igreja do Evangelho e pelas testemunhas de Deus. Durante os séculos que se passaram desde então, esse estandarte neste último conflito foi confiado às nossas mãos. Esse é o movimento adventista e a responsabilidade por esse grande dom, confiado àqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Então, é assim que ela conclui um parágrafo. Ela diz que a palavra de Deus deve ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado. Essa é uma frase fascinante, que um assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado. E assim, quando olhamos para essas questões aqui, o senhorio de Jesus Cristo e a sua vontade, conforme revelada nas Escrituras, devem ser supremos na vida do crente, não as decisões da igreja, não as decisões da conferência geral, nem as decisões da sua conferência local. E não devemos substituir um assim diz o Senhor por um assim diz a igreja. E inevitavelmente isso trará conflito. Enquanto o Mark compartilhava ali, eu estava justamente procurando novamente aquele verso de Zacarias 13, diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que está ao meu lado, declara o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus cita isso em Marcos 14, onde diz: Jesus lhes disse, todos vocês vão se afastar, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E se aprendemos algo nos últimos 5 anos, é isso. Quando a imagem da besta for estabelecida e quando for dado fôlego à imagem da besta, o adventismo se dispersará, assim como aconteceu na pandemia. Não haverá uma resposta comum. Cabe a nós começarmos a refletir agora sobre o que defendemos e o que não defendemos. E precisamos nos perguntar agora, temos um assim diz o Senhor em nossas mentes? Estamos prontos para dar um assim diz o Senhor? Estamos prontos para dar uma resposta pela fé que professamos? Estamos dispostos a defender a fé que nos foi transmitida ou não? Porque quando o rebanho for atingido, as ovelhas serão dispersas. E quando a marca da besta for imposta, haverá pessoas em posições de liderança incentivando que devemos aceitá-la, provavelmente porque dirão que isso não é uma questão de liberdade religiosa, mas sim uma questão ambiental, algo assim. E haverá uma pressão imensa, até mesmo dentro do corpo de Cristo, para aceitar a marca da besta. E eu acho que a razão para isso é porque estarão em jogo bilhões de dólares para o sistema adventista, a estrutura, e eles não vão abrir mão de dezenas de bilhões de dólares por ano. Porque você tem alguns escrúpulos sobre lockdowns ambientais, como provavelmente será chamado. Então, acho que podemos esperar, a partir de Zacarias 14, de Marcos 14, do que aconteceu na pandemia, que quando a coerção vier, o rebanho será disperso. E todos que estão assistindo a este programa precisam pensar agora, pelo que eu luto, no que eu acredito.
eu tenho algum limite inegociável na minha própria mente, não estou claro sobre essas coisas e estou disposto a perder tudo pela causa de Cristo. Como sabemos, cada um de nós tem várias coisas em comum. Infelizmente, um deles está sendo cancelado. Dentro de o corpo de Cristo, e eu estava olhando isso outro dia, e há um artigo com Red que complementa exatamente o que você estava falando, escrito por Ellen White, publicado em 1873 no The Review and Herald. E ela disse, eu vou ler várias frases aqui. E ela diz, quem está de pé no conselho de Deus neste momento são aqueles que praticamente desculpam os erros entre o povo professamente de Deus e murmuram em seus corações, se não abertamente, contra aqueles que repreendem o pecado. São aqueles que se posicionam contra eles e simpatizam com os que cometem erros? E ela responde, não, de fato, ponto de exclamação. E então, eu acho que agora podemos perceber em muitos casos, não em todos, mas podemos perceber quem não está de pé no conselho de Deus. Pela forma como estamos sendo tratados e como vemos essas pessoas tratando outros que estão apenas suspirando e chorando, eles têm um fardo pelas almas dentro da igreja. Eu sei que eu tenho, e sei que cada um de vocês também tem. E nós só queremos alertar as pessoas para, você sabe, mudarem de caminho. Satanás está inventando todo tipo de artifício possível para que as pessoas que conhecem a verdade sejam embaladas em uma segurança fatal, enquanto ele convoca homens maus e anjos malignos para levar adiante seus planos em segredo, mas todos os que buscam a Deus de todo o coração serão despertados. Aqueles que amam a Deus de toda a alma guardarão os mandamentos de Deus e terão a fé de Jesus. Alguns tendem a pensar que está sendo feito um alarde exagerado, mas em sua posição de conforto, dizem ao povo, paz e segurança, quando uma destruição repentina está prestes a cair sobre o mundo. Eu estremeço ao pensar nas palavras que me foram ditas a respeito daqueles que não agem de acordo com a verdade para este tempo. Disse meu guia, aqueles que não despertarem serão deixados para trás. E Deus agirá sobre homens que responderão ao seu chamado e levarão sua obra adiante e para o alto. Deus chama os sentinelas e os soldados ligados ao seu exército para fortalecer o posto avançado, para guardar o forte. O domingo é a invenção do paganismo. Foram os pagãos da antiguidade que levantaram o domingo para adoração ao sol. Portanto, o domingo, primeiro dia da semana como dia religioso, é o dia do sol. O principal deus de Roma antiga, o Deus Sol, o Sol invicto. O sábado não. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. É o mandamento de repouso. É o mandamento de descanso, Shabat. Gente, o domingo, primeiro dia da semana, é a marca da besta. No Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Foi Roma papal no terceiro século. Ela trouxe o domingo para a cristandade. No terceiro século, no cano 29 do Concílio de Laodiceia, Roma papal, ela trocou o domingo, ela trocou o sábado pelo domingo. Roma papal pegou o domingo, colocou no lugar do sábado, mudando a lei de Deus, quebrando a lei de Deus, se cumprindo Daniel 7:25, que diz que o homem do pecado ia mudar a lei de Deus. Capítulo 6 do Apocalipse, capítulo 14 do Apocalipse, verso 9 a 10 diz: quem receber a marca da besta, o sinal da besta, quem adorar a besta, receber seu sinal, a sua marca na fronte da mão, vai receber as pragas do Apocalipse. É o que diz a palavra. Quem receber a marca da besta, que é o domingo como dia religioso e descanso, receberá as pragas do Apocalipse. O domingo, primeiro dia da semana, é a marca da besta, do Apocalipse 13 e 17. O sábado não. O sábado é a marca de Deus. É o sinal de Deus na humanidade.
É o que diz o profeta, lá na palavra, Ezequiel, ele, no capítulo 20, verso 22, ele diz: eis que Deus meus sábados, para que sirva de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o seu bom Deus que se edifica.